No wrestling profissional, não se trata apenas de vitórias e derrotas no ringue. Nos bastidores, poder, política e contratos decidem o que um lutador deve fazer, mesmo quando ele diz claramente não. Muitos talentos enfrentaram a escolha entre se submeter ou arriscar suas carreiras. Hoje falaremos justamente sobre esses momentos, sobre situações em que a resistência era inútil e um não, claro, simplesmente não foi aceito. E quase nenhum caso mostra isso de forma mais evidente do que o homem na primeira posição. Top 1. Goldberg. No início de sua carreira na WCW, Goldberg era praticamente intocável. Sua sequência invicta o tornou um fenômeno, mas esse mesmo status tornou-se um problema mais tarde. Quando planejaram que ele perdesse para Scott Steiner no Fall Brawl 2000, Goldberg recusou terminantemente. Do seu ponto de vista, não fazia sentido. Ele se via como uma figura excepcional, dominante e confiável, e não queria sacrificar esse mito. Durante semanas, os responsáveis tentaram convencê-lo, sem sucesso. Só quando a situação escalou e até a gerência da Turner Entertainment foi acionada, o tom mudou. Ficou claro para Goldberg, de forma inequívoca, que uma recusa seria considerada quebra de contrato. A pressão era enorme. Embora estivesse fervendo por dentro, ele acabou não tendo escolha. Na noite do show, quase houve uma explosão nos bastidores quando Goldberg e Vince Russo se confrontaram. A tensão era palpável, a raiva real. Mas no ringue, Goldberg fez relutantemente o que lhe foi pedido e perdeu. Um momento que mostra até hoje quanto controle um grande astro realmente tem quando a decisão vem lá de cima. Esse foi o preço da fama, ou Goldberg deveria ter lutado também fora do ringue. Top 2. Rey Mysterio. Para Rey Mysterio, a máscara era muito mais do que apenas parte de seu traje. Ela representava a identidade, origem e respeito pela cultura da luta livre mexicana. No entanto, quando a WCW decidiu que Rey deveria perder sua máscara, essa ideia encontrou uma resistência massiva por parte dele. Mysterio deixou claro que não queria dar esse passo. Sem a máscara, segundo sua convicção, ele perderia uma parte de si mesmo. Nos bastidores, a pressão aumentou rapidamente. Eric Bischoff argumentou que o público americano precisava ver o rosto de um lutador para sentir emoções. Rey discordou. Ele chegou a oferecer a simulação de uma lesão apenas para evitar a aparição. Mas a resposta foi definitiva. Se ele não aparecesse, enfrentaria uma quebra de contrato. Essa ameaça deixou pouco espaço para negociações. Finalmente, Rey cedeu relutantemente. No combate, ele perdeu junto com Conan e a máscara teve que cair. Para ele, esse momento foi como se estivesse nu diante do mundo. Mais tarde, Mysterio falou que decepcionou não apenas a si mesmo, mas também sua família e seus fãs. Olhando para trás, essa decisão é vista como uma oportunidade perdida para a WCW, pois a máscara teria tido um enorme potencial de merchandising. Esse passo era realmente necessário? Ou a WCW destruiu irremediavelmente a confiança e a magia? Top 3. Rico em Hardcore. Holly. Quando Rico apareceu no SmackDown com seu personagem excêntrico e fortemente caricato, estava claro que ele iria polarizar. Nem todos no vestiário estavam dispostos a trabalhar com esse gimmick. Especialmente Hardcore Holly não escondia suas grandes ressalvas. Para ele, o comportamento de Rico era difícil de compreender e, às vezes, ele até se recusava a entrar no ringue com ele. Para Rico, isso significava uma situação extremamente desagradável. Embora estivesse apenas interpretando um papel, ele era questionado pessoalmente. Nos bastidores, ele teve que se justificar e provar que era mais do que apenas um personagem de comédia. Outros lutadores tentaram mediar, explicando que as lutas com Rico eram comparativamente leves fisicamente e exigiam, acima de tudo, habilidade de atuação. Mas Holly permaneceu teimoso inicialmente. Foi somente durante uma troca de golpes pesada no ringue
que a dinâmica mudou. A intensidade convenceu Holly de que Rico estava disposto a ganhar respeito. Embora o conflito tenha sido finalmente resolvido, ficou um gosto amargo. Rico nunca teve a escolha se queria enfrentar essa situação. Ele precisava funcionar, não importa quão grande fosse a resistência. Quanta adaptação pode ser exigida de um lutador apenas para ser aceito? Top 4. Bubba Ray Dudley. Mesmo após as tensões com Hardcore Holly, a situação de Rico ainda estava longe de ser apaziguada. No pay-per-view No Mercy 2004, estava programada uma Six-Man Tag Team Match, na qual Bubba Ray Dudley deixou claro que não tinha nenhum interesse em trabalhar com Rico. Já na reunião do combate, Bubba bloqueou quase todas as ideias e não deixou dúvidas sobre o quão pouco ele valorizava a colaboração. A situação se agravou ainda mais quando Bubba saiu furioso da sala, colocando todo o combate em questão. Foi apenas a intervenção de autoridades experientes que mudou a situação. Pat Patterson falou com Vince McMahon, Dean Malenko atuou como mediador, e de repente um não categórico tornou-se uma rendição forçada. Bubba não teve apenas que participar, mas até aceitar um spot provocativo que ele havia rejeitado estritamente antes. Para Rico, foi uma pequena vitória, mas também mostrou o lado obscuro do sistema. As decisões não eram tomadas em consenso, mas impostas por hierarquias. Quem recusava corria o risco de problemas ou coisa pior. No final, o combate aconteceu, mas o conflito entre os envolvidos permaneceu. Um combate é realmente bem-sucedido quando só acontece por pressão e autoridade? Top 5. Torrie Wilson. Para Torrie Wilson, o wrestling nunca foi apenas um palco para entretenimento, mas também um lugar onde ela impunha limites pessoais claros. Um deles era dançar na frente do público. Ela havia dito aos responsáveis de forma antecipada e clara que não queria participar de tais segmentos. Haviam garantido a ela que respeitariam esse desejo, mas foi exatamente essa promessa que foi quebrada. Em 27 de novembro de 2003, justamente em sua cidade natal, Boise, Idaho, o plano mudou em cima da hora. Torrie deveria subitamente aparecer em um segmento de dança, diante dos olhos de sua família. Nos bastidores, ela estava arrasada. O nervosismo e a pressão emocional eram tão grandes que ela ficou chorando no backstage. No entanto, foi sinalizado claramente. O segmento aconteceria, não importa como ela se sentisse. No final, Torrie saiu e cumpriu a tarefa. O público a celebrou, mas o conflito interno permaneceu. Mais tarde, ficou claro que essa situação tinha menos a ver com entretenimento e mais com um teste. Até onde ela estava disposta a ir para manter seu lugar. Um momento que mostra quão rápido um não claro no wrestling pode se tornar insignificante. Onde está o limite entre profissionalismo e humilhação pessoal? Top 6. Chris Kanyon. Para Chris Kanyon, um único segmento tornou-se um dos momentos mais dolorosos de toda a sua carreira. Em fevereiro de 2003, no SmackDown, ele deveria aparecer em uma cena que o mostrava como uma espécie de paródia de Boy George. No momento em que a ideia lhe foi explicada, ele percebeu que significava mais do que mero entretenimento. O segmento jogava deliberadamente com alusões à sua sexualidade, algo que Kanyon nunca havia tornado público até aquele momento. Apesar de sua resistência interna, Kanyon sentiu-se encurralado. Foi-lhe transmitido que uma recusa poderia ter consequências graves, inclusive demissão. O medo de perder o emprego prevaleceu. Então, ele concordou, embora se sentisse humilhado e exposto. No backstage, ele relatou mais tarde como essa situação o destruiu emocionalmente e como se sentiu pequeno naquele momento. O segmento terminou ainda com um golpe de cadeira forte e desprotegido, o que sobrecarregou ainda mais o estado mental já frágil de Kanyon. Olhando para trás, muitos veem nesta história não um risco criativo, mas um abuso de poder. Um não foi aceito, e o preço por isso foi enorme.
Quanta responsabilidade uma empresa carrega quando o entretenimento ocorre às custas da saúde mental. Top 7. Francine. Quando Francine chegou à nova versão da ECW em 2006, ela tinha expectativas claras. Foi-lhe passado que seria utilizada como manager, com foco no wrestling e no trabalho de personagem. No entanto, assim que passou a fazer parte do sistema da WWE, a realidade foi completamente diferente. Em vez de papéis significativos, ela era repetidamente colocada em concursos de biquíni, um conceito que ela rejeitava abertamente. Francine deixou claro rapidamente que não tinha assinado o contrato para isso. Ela queria trabalhar, não ser exibida, e sentia-se particularmente desconfortável na comparação direta com talentos significativamente mais jovens. Apesar de suas objeções, nada mudou. Quando ela finalmente pediu sua demissão, esta lhe foi inicialmente negada. Em vez disso, ela recebeu o conselho questionável de se aproximar de Vince McMahon para melhorar sua situação. A pressão cresceu e a mensagem era clara: ou ela entrava no jogo, ou não tinha futuro. Francine permaneceu firme e recusou-se a ultrapassar limites que para ela não eram negociáveis. No final, sua passagem pela WWE durou apenas alguns meses. Mais um exemplo de como um não claro tinha pouco peso no sistema. A adaptação deve ser realmente mais importante do que a dignidade e o autorrespeito? Top 8. Luna Vachon. Para Luna, Vachon quase nada combinava menos com sua imagem do que um concurso de biquíni. Durante anos, ela foi construída como uma figura sombria, agressiva e deliberadamente não convencional. Exatamente por isso, a decisão da WWF de fazê-la aparecer em traje de banho no Miss Royal Rumble em 2000 a atingiu com força. Luna recusou decididamente essa ideia, mas seu não foi ignorado. Nos bastidores, houve até um confronto direto com Vince McMahon. Luna deixou claro que não entendia por que a haviam comercializado primeiro como feia e extrema, apenas para agora quererem apresentá-la subitamente de forma sexualizada. No entanto, ela foi forçada a participar do segmento. Embora tenha se recusado a se despir completamente, o dano estava feito. Pouco depois, Luna perdeu seu lugar na empresa. Oficialmente, isso não aconteceu imediatamente, mas muitos estão convencidos de que sua resistência foi o verdadeiro motivo. Para uma lutadora com um salário base baixo, essa decisão não significou apenas um retrocesso criativo, mas também insegurança financeira. O que acontece com um personagem quando ele é completamente desfigurado contra a própria vontade? Top 9. The Godfather. Quando o The Godfather era uma das figuras mais populares da WWF no ano 2000, seu sucesso era evidente. No entanto, foi exatamente nesse momento que a empresa ficou sob crescente pressão de patrocinadores e conselhos de televisão. A consequência foi uma decisão radical. O personagem ousado e provocativo deveria desaparecer. Em vez disso, The Godfather tornou-se subitamente The Good Father, membro do grupo Right to Censor. O homem por trás do personagem, Charles Wright, não concordou nem um pouco. Para ele, essa mudança significava não apenas uma quebra criativa, mas a perda do que o tornava autêntico. Ele recusou inicialmente e chegou a ameaçar deixar a WWE. Mas Vince McMahon não desistiu. Repetidamente, ele conversou com Wright, prometendo-lhe segurança e mantendo-o no sistema com títulos e tempo de TV. Embora o Right to Censor tenha gerado um hit enorme, Wright sentia-se vazio e infeliz nesse papel. O wrestling não era mais divertido para ele. Ele disse não claramente, mas esse não foi ignorado. Só quando os títulos foram perdidos, ele tomou a decisão final e deixou a empresa. Por quanto tempo alguém pode interpretar um papel que contradiz sua própria identidade sem quebrar por causa disso? Top 10. Miro e Malakai Black. Com Miro e Malakai Black, o tema do dizer não apareceu de uma forma mais moderna, fora da WWE, durante o tempo deles na AEW.
Ambos os lutadores eram considerados contratações de alto nível, mas logo circularam rumores de que estariam resistindo a ideias criativas, especialmente quando derrotas estavam previstas. Essa narrativa espalhou-se rapidamente e colocou ambos sob uma luz negativa. No caso de Miro, alegou-se frequentemente que ele teria rejeitado histórias, porque elas o faziam parecer fraco. O próprio Miro contestou essas acusações publicamente. Ele ressaltou que de fato perdeu combates e que muitos rumores eram baseados em boatos. No entanto, a relação tensa com a direção criativa fez com que ele desaparecesse dos shows por um longo tempo. Seu não foi um protesto aberto, mas um conflito latente sobre o rumo e a importância de seu papel. Malachi Black enfrentou acusações semelhantes. Também lhe foi imputado que ele não queria perder. Black esclareceu, no entanto, que não tinha controle sobre vitórias ou derrotas e que nunca tentou obter vantagens políticas. Apesar disso, permaneceu a impressão de que a resistência, mesmo que silenciosa e objetiva, tem consequências a longo prazo. O silêncio às vezes é tão perigoso quanto um não claro. Essas 10 histórias mostram quão tênue pode ser a linha entre participação e coerção no wrestling. Por trás da fachada de espetáculo estão pessoas que muitas vezes não têm uma escolha real. Se você gosta de visões como essa, apoie o canal com um like e inscreva-se para mais histórias do lado sombrio do wrestling. Qual dessas decisões mais te chocou? E onde você mesmo teria dito não?